Vamos lá, pessoal. Isso daqui pra vocês vai ser um podcast. No YouTube vai ter um vídeo maravilhoso de eu jogando. A gente vai tratar um dos debates do cartão de vocês. Aqui na chamada tá eu, tá o Conju, seu conselheiro, e quem mais? Se apresenta aí. E aí, povo, beleza? Grande Abner aqui. Abner Play. Vai estar jogando o que, Abner? Tempo fora. Não, tô zoando. É... Tô assistindo meu irmão jogar LOL. Estou na cama e ele está no computador. Nossa, a vida é muito boa. Vamos lá, Conju, A vida tem dessas. qual que é o tema mesmo? O tema é sobre cristianismo. Temos que conversar com a comunidade sobre o cristianismo. Conversar com a comunidade sobre o cristianismo. Lê pra gente aí os requisitos só pra ser um negócio mais... Mais É certinho. o, É, é o requisito 2 aqui do cartão, na parte espiritual. E ele faz 3 perguntas para nós. A primeira pergunta é: o que é o cristianismo? A segunda pergunta: quais são as características de um verdadeiro discípulo? E a terceira pergunta: o que fazer para ser um cristão verdadeiro? legal, bacana. E Vamos... Abner, você poderia responder essas perguntas para nós? A gente vai Debate? A gente vai construir a ideia aí. O Jander vai guiando a gente. Vamos lá no primeiro, né? Não, vamos primeiramente, antes do cristianismo, o que é ser um cristão, que é mais fácil do que o cristianismo, né? Que ser um cristão a gente tem várias pessoas falam que é cristão. Ó, sei lá, eu falo que eu sou cristão, eu sou adventista. Tem um cara tem um amigo meu, o Pedro, da Pentecostal, que ele dança e faz tudo. E ele é cristão também. Entendi. Então tem vários caminhos pra ser cristão, não tem? Ó, Vários. Então, tem vários caminhos. Aí a gente entra num ponto complicado. ah, Porque cristão, por definição, a palavra cristão não é uma palavra do cristianismo, entre aspas. Os primeiros a serem chamados cristãos não foram pessoas assim, eu creio em Jesus, você também, nós somos cristãos. Não, eles se chamavam mais de irmãos, ou de estavam na fé. Quem começou a chamar as pessoas de cristãos eram os pagãos, que seguiam aí eles viam os seguidores de Cristo e falavam, esses cristãos aí. Foi um termo mais ou menos pejorativo. Na verdade, assim, os outros começaram a chamar os seguidores de Cristo lá na Antioquia, né, que é uma região lá da Capadócia, lá no Oriente Médio. na E aí pegou. A Capadócia só me lembra a música do Seu Jorge. É a única referência que eu tenho. É uma cidade antiga que foi. É uma região, na verdade, né? Aí tem várias cidades ali. Assim como a Judéia era uma província, Decápolis, aí tinha a província da Capadócia, da Ásia Menor e etc. Mas é uma região lá da Bíblia. Então, esse termo ele não é nosso, dos cristãos, propriamente dito, né? É de pessoas de fora que apontavam para as pessoas e chamavam. E cristão quer dizer. Isso daí antes, tipo. Antes da Igreja Católica formada? Isso, a gente está falando aqui no período dos apóstolos, Paulo, Pedro, João, Barnabé, quando esse pessoal estava vivo que surgiu esse título de cristão. Tá, e aí E daí derivou a palavra cristianismo, né? Que daí é mais complicado. Entendi, mas... não, faz sentido. Tem outro bagulho. Então, levantando o bagulho de ser cristão, tem um outro pronto, sei lá, de ser protestante junto também, né? Então, como que O católico é cristão também. Se a gente Sim. pegar no pé da letra, o católico é cristão. Todo mundo é cristão, praticamente. quem não é cristão não é cristão, mas Não, tipo, sim, sim. todas as religiões que a gente tem contato são cristãs. Qual que não é? Tipo, a gente tem um banda. Não, tem como é que eu vou dizer? Vamos. A gente tem, de matriz africana, né? Religiões de matriz africanas não são cristianismo, legal. A gente tem as hindu. O budismo,
É hindu, né? O hinduísmo é outra coisa. Budismo, o hinduísmo, o judaísmo. Deixa eu ver o que mais que eu lembro. Os muçulmanos. O judaísmo e os muçulmanos são cristãos, por mais que eles tenham a Bíblia, eles não são cristãos porque... Não, eles não são cristãos. Porque o que é ser um cristão? É assim, como base, é seguir a Cristo. É aceitar que Cristo, né, que Jesus é o Messias, que ele é o Cristo. Isso é um cristão. Então, qualquer um que professe dizer que aceita Jesus de Nazaré como Cristo, como Messias, é um cristão. Então, o judeu não é cristão, porque ele não acredita que Jesus seja o Messias. Muçulmanos não são cristãos, porque eles acreditam que Jesus foi um grande profeta, mas não foi o Messias. E assim vai. Então, todas as outras religiões que não confessam a Cristo como Messias não são cristãos. Basicamente é isso. De definição. Tipo, definição no geral, né? Tipo, no isso, mundo. Geralzão. Já é alguma coisa, Podia ser pior. A gente podia, se eu ver, o que a gente podia fazer? A gente podia se explodir. Pelo menos a gente não faz isso. Pra mim, eu acho. Pra mim é uma grande coisa, pessoal. Não sei vocês. Já ajuda bastante. Pra mim é algo a se pensar assim como grandioso. Mas você levantou uma questão muito interessante. Mesmo várias pessoas dizendo que são cristãos, a gente tem vários grupos, várias tendências, várias especificações, e você não pode falar que o cristianismo é uma coisa homogênea, que é uma coisa igual. É muito diversificado, é muito diferente, e isso já está na nossa realidade. Basta ver que tem várias igrejas, várias denominações religiosas, e mesmo dentro de uma denominação religiosa tem várias maneiras de pensar. Então não é uma coisa uniforme. Aí a gente entra num problema. Então, o que seria o cristianismo de verdade? O que seria um cristianismo puro, raiz? E essa é a grande pergunta do dia, da noite, do século, talvez do milênio. É zoado, é complicado, porque, tipo, se eu pensar aqui, se acredita em Cristo, porque Cristo não se contradiz com a Bíblia, né? Então você tem que acreditar na Bíblia e aí o adventista é o mais certo mesmo na brincadeira dos princípios. Será que é? Será que não é? Não, se eu meter um católico na história, ganha fácil. Ou não ganha, não? Diz aí, Consul. Sei lá. Cris tem o ramo que adiciona mais coisas, né? Então, vocês já estão... você entrou num ponto interessante, que você já colocou como pré-requisito para um cristianismo raiz, para um cristianismo de verdade, a Bíblia. E isso é extremamente importante, porque ela é a divisora de águas. Ou é esquerda ou é direita, ou é pra cima ou pra baixo. Não, então eu sou esquerda. Eu sou esquerda porque o bagulho tá dando bosta. não é nesse sentido. Para de distorcer as minhas palavras, Jander. Não, aqui eu não posso deixar passar a oportunidade, né, pessoal? Jander, suas opiniões políticas pessoais ficam com você, cara. Não, tudo bem. Depois a gente abre uma só pra discutir isso, beleza? Não, beleza, tá ótimo. Não, mas voltando ao que importa. O que eu ia falar Sim. é que, tipo assim, o cristão, por definição, o melhor que podia ser seria aquele que acredita no que Cristo fala e acabou o assunto por ali. Só que Cristo sempre tá com a Bíblia, não tem nada dúbio. Eu não me lembro, tipo, de nada que, tipo, o pessoal... Por um exemplo, a diferença aí de ser um cristão e, sei lá, seguir a Bíblia, seguir a parte do judeu, que ele... Como é que se diz? Que ele guarda o sábado infinito lá, enquanto Jesus escolheu o trigo, tá ligado? A história, que ele tem que guardar o sábado. Tá, sei, eu peguei. Fazer as coisas. Sei do que você tá falando. Aí, ó, você tava falando num ponto que é interessante. A gente meio que, em consenso, falou que a Bíblia é um dos pontos.
Mas aí você entra nessa questão. Você falou que cristão é quem segue o que Cristo falava, o que Cristo fazia. Existe um grupo no cristianismo que é basicamente isso. Eles só aceitam, ou pelo menos só seguem, o Novo Testamento. Porque é onde Cristo aparece, que é o que vai desdobrar sobre Cristo. Mas ignora o antigo tipo de... que tem as profecias que, ele vai nascer, Deus é bom e... Não, então, eles não ignoram no sentido de não presta pra nada, mas eles não acham relevante teologicamente para construir a sua forma de vida, sua forma de interpretar as coisas. Basicamente, Entendo. eles ignoram, tipo, os 10 mandamentos tá onde? Tá no antigo, certeza, eu não sou tão burro assim. Isso. Eu leio as Então, então, entra várias coisas, porque eles só aceitam como importante para os dias de hoje só o Novo Testamento. Porque Cristo só aparece no Novo Testamento. O que é um assunto para outra conversa, mas não é bem assim. Mas vamos lá. Aí a gente tem o protestantismo. Que engloba todo mundo que a gente conhece, tirando a católica, né? Basicamente isso. É a grande divisão, né? Já que a gente tá falando disso. Tem os católicos, que é uma história mais complicada, mas tem a igreja, que era a igreja dominante por muito tempo. Aí surge o protestantismo, que ele entra com algumas reformas, com algumas coisas, em protesto, como diz o nome. E do aí a gente tem algumas outras denominações. A gente tem os evangélicos. Então nem todo mundo que é cristão é evangélico. E nem todo mundo que é evangélico é protestante. Porque o evangélico é esse povo que só aceita o Novo Testamento, que seriam os evangelhos. A gente tem o dispensacionalista, que interpreta a Bíblia de um jeito ou de outro. A gente tem os protestantes mais liberais. A gente tem vários jeitos, vários segmentos do cristianismo. Não é nem um pouco unificado. Então, no básico, que eu acho que a gente consegue tirar de cristianismo é que tem cristão papenga, os caras não se conversam muito bem, os caras meio diferenciados uns com os outros, mas do cristão, na definição pura da palavra, todos eles são, né? Isso. Mas aí a gente tem a segunda parte, o segundo requisito fala como identificar um verdadeiro discípulo. E isso é interessante. Conju, me ajuda aí. O que você acha que é um discípulo? Ou o que você definiria como discípulo? Discípulo, eu acho que é uma pessoa que segue o que fielmente que a outra pessoa diz. Para pelo mundo até que todos tenham o mesmo conhecimento, é isso? Quer dizer, a opinião é sua, filho. É essa a minha opinião? Eu acho que é essa a minha opinião. Eu acho que é essa, eu não sei. É a minha opinião. Ô mãe, eu acho isso daqui. Aquele. Essa foi boa. Não, minha mãe falou que é isso que eu acho, então tá certo. Minha mãe falou que eu gosto de tomate, eu vou comer sim. É assim que funciona. É assim que funciona. Os caras vão dar um segundo de descanso aqui, né, velho? Não, brincadeiras. Várias vezes eu fui passado pra trás pela minha mãe. Essas brincadeiras aí. Filho, é isso que você acredita, beleza? Mas não, filho, é assim. É assim que funciona, tá? Não, mas é isso mesmo. A gente fala um negócio, a gente tem certeza eu tinha certeza quando gostava de brócolis. Aí eu tive que comer de novo pra provar, porque eu tava errado, porque eu gostava. Eu não sabia o que era. Mas então. Não, essa é a melhor definição, acho que a mais lógica que existe. Discípulo é aquele que segue outra pessoa. Mas e aí, então vamos lá. Para você seguir uma outra pessoa, você no mínimo tem que conhecer ela. Certo? Ninguém segue alguém que não conhece. Não necessariamente no vínculo pessoal, mas então, o mínimo que você tem que fazer para conhecer, para seguir alguém, para ser um discípulo, é conhecer essa pessoa. E aí que tá uma diferença. Eu posso seguir alguém meramente, ou eu posso ser um discípulo. Qual que é a diferença básica? Mano, o seguidor recebeu os pão e os peixes,
e o discípulo tava ajudando a distribuir os pão e os peixes. Essa é uma ideia. Essa é uma ideia muito boa. O discípulo, ele não só concorda com o que está sendo dito, concorda com a pessoa, mas como ajuda, se empenha, se envolve. É exatamente o que você falou. Eu posso ser. Muita gente na época era seguidor de Jesus, mas nem todo mundo era discípulo. E a diferença é essa: o discípulo estava lá ajudando, ele estava distribuindo pão e peixe enquanto o seguidor estava comendo e ouvindo o que Jesus falava. O discípulo também estava ouvindo, mas ele estava se envolvendo. E aí, aí se a gente trazer isso para a questão de definição de cristão, é muita coisa. Porque daí a gente já consegue perceber uma segunda característica para definir, que seria o quê? Envolvimento. Não basta falar, não basta ouvir, tem que participar ativamente, se envolver, mudar alguma coisa. E aí a gente já consegue fazer uma limpeza geral em todas as áreas do cristianismo. Mas como? Vai lá, dá um exemplo de uma aí. Uma que seja conhecida, por favor. Não, você pode ver qualquer grupo que se diz cristão, você encontra pessoas que se envolvem e pessoas que só ouvem. Que só... Tá. Você diz o tipo... Tipo o cara que só vai no culto de sábado. Eu não... Pode ser. Eu não entraria em termos tão específicos, mas sim. Não, tipo... Deu pra entender o que eu quis dizer, né? Sim. Mas então, existe muito isso. Muito, principalmente na nossa cultura, em que é convencional você dizer que é cristão. Mas eu posso dizer que sou cristão e não fazer nada em prol do cristianismo. Às vezes eu não posso nem fazer ideia do que o cristianismo acredita ou não, mas eu tô falando, porque é convencional. Isso pode até ser uma pessoa nominalmente cristã, mas não é um discípulo. Isso daí a gente falou antes que eu zoei do bagulho político lá, mas entra exatamente nisso daí, né? Tipo, Sim. Todo político se diz cristão, mas você vê todo político, todo entre aspas, né? Tipo, roubando e fazendo os bagulho tudo errado e vem... Cuidado aí com as acusações, Jander. E vem... Não, tipo, direto, que nem, ó, você vê muito... Jander. Vamos lá, vamos na base do bagulho. Lá na Vai base. lá. Sei lá, o Silas Malafaia apoiou, tipo, todos os políticos que teve no poder até agora, tá ligado? Fez campanha pra todos. Mas sempre interesse próprio. Tá nenhum dos, vamos dizer, dos políticos que entrou agiu em, sei lá, em benefício. Mesmo os que entrou, vamos dizer, em benefício dos cristãos. A gente tem a bancada evangélica. Ela age praticamente... Que não representa todo mundo, né? É uma bancada evangélica, não representa todo mundo. Mas vamos lá. Ela age praticamente em interesse próprio. Em vez de o grande interesse cristão, porque assim for olhar, tá ligado? Ou não, Não, tá, a ideia é essa mesmo. E aí a gente já começa a separar o povo aí, ó, já consegue fazer uma seleção. Então a gente viu o quê? O primeiro grande divisor de águas, o primeiro separador é a Bíblia, a maneira como você encara a Bíblia. E a segunda coisa é o envolvimento, era o ser ou não ser um discípulo. E se a gente for para o livro de Mateus e no livro de Atos, que Jesus fala, quando ele está prestes a subir para o céu, a última coisa que ele fala para os discípulos, ele diz assim, ide, ou seja, vão e façam discípulos de todas as nações e batizem-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, Jesus já deixa claro, ele não queria apenas seguidores, discípulos. Ele queria pessoas que se envolvessem. Que se envolvessem com aquilo. Que o pessoal entrasse na live, respondesse essas questões. Né? A ideia é essa. Entendi. Mano, Não, só o Jander mesmo. Não, tô só
tô traçando um paralelo aqui, entendeu? Porque assim, basicamente, o que o Abner concordou comigo? Os caras que não tá entrando na live respondendo, vai tudo pro inferno. E não tem Pera aí! É assim que funciona, tá gravado em áudio aqui. Ô, Jair, a gente tem que trabalhar essa questão de acusações, mano. Não, que acusação, só. Tá, eu fiz um paralelo aqui, essa é a minha função, entendeu? É conectar Entendi, os já. assuntos. Conectar Entendi, os já. assuntos. Que nem, ó, se eu ver. Putz, não dá pra ver a gravação de ontem e ver quem ficou muito. Quem foi que desligou o microfone? Foi o Luquinhas, né? Aí, ó, já vou falar pro Luquinhas, mano. A gente nem trabalha com nomes aqui, viu? É que eu Todas as esqueci. acusações aqui são meramente metafóricas e Não, é verdade. se o carapuça serviu, é isso aí, entendeu? Eu não sei se vocês vão estar vendo só, ouvindo o áudio ou vendo o vídeo, mas Luquinhas é o nome do vampiro que tá me dando dica aqui de como matar os monstros. Entendi. Mas vamos continuar. Qual que era a terceira parte lá? A gente já tem o que é o cristianismo pra todo mundo, né? Basicamente. E as características de um verdadeiro cristão. A terceira aqui é o que fazer pra ser um cristão verdadeiro. Isso aí pra nós, né? Ah, é basicamente isso que a gente tava falando agora, que é o mais do que seguir, né? É. Exatamente. O cristão verdadeiro, né? Para você ser um discípulo, além de você se envolver, você tem que procurar entender a mensagem que é dita, que você acredita. Como assim? Se eu for na Bíblia, tá? Eu sou cristão, eu acredito que Jesus é o Messias, tá? Legal, eu acredito na Bíblia. Se eu for para os evangelhos e eu leio sobre Jesus, um verdadeiro discípulo, ele procura entender o que Jesus quis dizer com o que ele estava falando, o contexto em que ele disse, a linha de pensamento que Jesus tinha, não só de argumentação, mas como de ação. E isso também é uma coisa, é um divisor de águas. Porque muita gente pega os escritos da Bíblia, né? Vamos ser agora bem específicos, e dá assim Só a parte que convém, né? tipo assim, dá um dane-se pro contexto, dane-se pro background que tem ali, né? E fala assim, não, isso aqui eu entendi assim e assim acabou. Eu sou cristão, eu sirvo. Então não é assim que funciona. O verdadeiro discípulo, o verdadeiro cristão, ele tem que entender, procurar entender o que Cristo quis dizer, não o que me convém que Cristo tenha dito. São coisas bem diferentes. E, para finalizar, a quarta e última, que combina com a segunda, tem que pôr em prática. Não adianta eu saber, não adianta eu posso me envolver e não colocar em prática o que Jesus falou. Isso existe, eu posso me envolver com ajudar as pessoas, eu posso me envolver com coisas da igreja e não seguir o que Jesus queria, o propósito que Jesus queria, não entender o que Jesus quis passar com tudo aquilo. Eu posso fazer coisas certas pelos motivos errados. Isso é sério. Por isso que a gente tem que entender. Então, o cristianismo não é só uma questão de crença, de atitude, é uma questão racional, inteligente, de mente, de saber por que você está fazendo aquilo e fazer aquilo. Escolher fazer propositalmente, com intenção. Isso, escolher fazer propositalmente, porque você sabe com a intenção que você vai fazer. Pô, você fez isso daí de propósito só pra me zoar? Porque escolher esqueci a palavra, como é que fala? Propositalmente. Mas se eu escolher toda vez é propositalmente. Nem sempre. Nem sempre. Na nossa cultura, principalmente, e não só na nossa, né? A gente tem um fator que nos compele a fazer coisas. E não é propositalmente. Às vezes eu sou ensinado a fazer uma coisa, eu faço sempre daquele jeito, eu penso desse jeito. E você vai perguntar por que você faz isso? Não sei. Entendeu? É legal, nem todas as nossas escolhas são propositais. Tem coisas que a gente faz porque faz, ué. Não, é a cultura, todo mundo fez. Se eu não fizer, vai ser É estranho. verdade, mano. Caga de jangadeiro. Todo mundo vai no baile, por que eu que não vou?
Eu tenho que ir no baile. Agora vem um bagulho de verdade. Eu tenho que ir no baile levar a mensagem. É uma atitude. A gente falou de fazer os negócios com intenção. Sim. Aí eu tô aqui, eu falo, meus parceiros tá tudo lá no baile. Só que eu sou uma pessoa bem intencionada. Eu quero tirar eles do baile. Eu como cristão, se eu tiver a boa intenção de ir no baile pra tirar eles de lá, eu ainda tô errado ou não tô errado? É meio errado? Eu tenho que rezar uma Ave Maria depois? Subir a escada, o escadão de joelho e tá tudo resolvido. Não, ó. A gente tem que analisar aí os 4 pontos que a gente deu. O verdadeiro cristão, vamos nessa situação, vamos lá. O que Jesus faria? Essa é a grande pergunta que todo verdadeiro cristão faz. Jesus iria pro baile funk, para seja lá qual for, para pregar o evangelho com a melhor das intenções? Você acha que sim? Você acha que não? Não tem nenhum exemplo, pelo menos, né? Olha só a diferença. Jesus, ele andava com prostitutas, certo? Certo. Mas ele não andava no prostíbulo. Você nunca vai encontrar Jesus no prostíbulo. Quem procurava Jesus eram as prostitutas, entre aspas. Elas seguiam ele. Elas saíam dos prostíbulos e iam com ele. Há uma diferença muito grande nisso. A maior arma do cristão não é necessariamente o argumento falado, mas é o argumento do exemplo. Porque é isso que nós somos chamados a fazer como cristãos, seguir o exemplo de Cristo. Então as nossas atitudes falam muito mais... É o bagulho que minha mãe torra a paciência pra não se misturar. Não é uma questão de não se misturar. É uma questão de... estar no meio, mas não pertencer ao meio. Entendeu? Eu posso estar num ambiente que tem um tipo de comportamento, mas eu escolho racionalmente não fazer esse comportamento. E com o meu exemplo, eu dou muito mais credibilidade ao que eu confesso fazer, no que eu acredito, do que se eu fosse fazer o que todo mundo faz e falar, não, eu sou cristão, eu sou diferente. Diferente como? Veste a mesma coisa, come a mesma coisa, fala a mesma coisa, escuta a mesma coisa, faz a mesma coisa. Qual que é a diferença? O que você fala? Não. Jesus nos chama para sermos exemplo. Sim, eu fico postando lá, mensagenzinha, live dos cantores da igreja. Super funciona. Entendeu? Cristo estava no meio de uma população que ele viveu no meio de gente que se considerava santo e não era, e viveu no gente que considerava as piores pessoas do mundo e não eram. O que ele fazia? Ele trabalhava em prol do que ele acreditava, sabia por que ele estava fazendo isso e mostrava o exemplo. E quando alguém questionava ele do porquê que ele estava fazendo aquilo, aí ele falava. Você vai ver Jesus pregando quando alguém faz uma pergunta para ele. Poucas vezes Jesus chega assim, não, agora eu vou pregar, porque é isso que eu preciso fazer. Não. Todo o discurso de Jesus é porque alguém fez uma pergunta. Porque na maioria do tempo ele estava o quê? Curando, se envolvendo com as pessoas. Isso é o exemplo que ele deixou. Então a gente tem que ver muito bem o que nós estamos fazendo fala mais do que o que nós falamos de verdade. E isso faz toda a diferença para você identificar um verdadeiro discípulo, que é o cristão original. Né? O cristão raiz, ele é um discípulo, não só um seguidor. Pra mim, eu já tenho pelo menos um panorama melhor do que é. Você acha que ficou bom pra você, Conju? Você ainda tem dúvida? Não, mas é os moleque, né? O moleque é ratão, 100% que eles vão ouvir o bagulho só pra cumprir o cartão, então acho que, sei lá, uma resumidinha, né? Talvez. O que vocês acham? Eu não quero dar resumida não, mano. Os caras tem que ouvir minha voz todinha e tem que me ver aqui, ó. Porque eu tô me concentrando enquanto eu falo. Já morri várias vezes, velho.
O bagulho não é fácil É. não, pessoal. Não. Eu tô aqui, tem- Vamos sem resumida também. Tem Goblin Oh, me fechou. matando. Tem Goblin me matando e eu respondendo os bagulho aqui, entendeu? Então, se eles quiserem entender, eles vão voltar ao vídeo, né? É isso. Oxi. Mais simples que isso, só. Sei lá. Ah, só. Bater em eu, mano. É. Ai, ai. Finalization, tipo, é isso aí. Então, Requisito pessoal, cartão com mais pet. uma gameplay aqui. Eu tô ruim ainda, Não se mas esquece de dar se like. vocês dar like no vídeo, eu vou melhorar, beleza? Não, mas é Com sério. 5 mil likes. Pessoal, Se inscreve no canal. o que vocês precisam fazer? Vocês precisam ver esse vídeo ou ouvir esse áudio. E vocês precisam dar um feedback pra gente. A gente tá tentando outras formas, só live é meio chato, é difícil. A gente tá tentando, a gente vai tentar outras formas de conversar com vocês, de ver os requisitos. Então a gente precisa da opinião de vocês. E que vocês façam esse relatório, pra gente também ver o aproveitamento. Não adianta só vocês gostar, mas não ter aprendido nada. Entendeu? E é basicamente isso. Conju, você que falou menos, você olha pra nós? Ah, posso orar, né? Então dá uma olhada aí. Fazer oração. Meu Deus, obrigado. Obrigado porque até nós nos abençoe no dia, abençoe os nossos bravadores, que eles passaram o cartão, que essa tal deles, nos abençoe, peço por Jesus, amém. 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 Ô Abner, você ouviu o completo a oração do Conjuro? Eu ouvi meio cortadinho, mas tudo bem. Aí pessoal, é o desafio final, beleza? Vocês vão ter que descrever tudo que o Conjuro pediu, porque toda vez que ele foi falar o bagulho, cortou o áudio. Falou Aí, pessoal, até. Até. Falou aí.